Muito bem, turma, nós estamos retornando aos nossos conteúdos e dessa vez para compreender um assunto muito importante na história do Brasil, que é em relação às invasões holandesas. Então vamos passar a investigar causas e consequências desses eventos históricos no Brasil do século XVII e compreender de maneira clara como isso tudo tem a ver com a construção do próprio Brasil. As invasões holandesas é o nome dado, habitualmente na historiografia brasileira, ou seja, nos registros históricos sobre esse evento, ao projeto de ocupação do Nordeste do Brasil pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. E vamos compreender por que isso aconteceu durante o século XVII. Os holandeses invadiram o Brasil duas vezes, em lugares e ocasiões diferentes. Então vamos localizar aqui o primeiro deles, entre 1624 e 1625, em Salvador de Bahia, Perceba aí, sem o H, mas essa mesmo, a denominação aí, a nomeação, ok? E nós temos entre 1630 e 1654, um período muito maior, de 24 anos, em Pernambuco. Então perceba que essa questão do tempo, dentro do século XVII, a região do Nordeste acabou sendo invadida por holandeses. E vamos compreender por quê, lembrando que no século XVII ainda o que chamamos de Nordeste era o principal eixo econômico, e até político também, dentro da colônia brasileira. Então podemos perceber, se contarmos entre 624 e 654, nós temos aí 30 anos da presença holandesa então no Brasil. Se formos contar, porque aqui na verdade foram alguns meses apenas, se formos contar entre 630 e 654, nós temos 24 anos de presença holandesa então no Brasil. Então alguns estudiosos afirmam 30 anos, enquanto alguns estudiosos afirmam 24 anos. Seja como for, foi nesse período aí do século XVII que os holandeses estiveram presentes então no Brasil. Perceba alguns detalhes importantes aqui, como na questão do Tratado de Tordesilhas. Então, o Tratado de Tordesilhas, como sabemos, era uma linha imaginária, certo? Que cortava aqui essa parte então do Brasil, como nós sabemos. Então, perceba, essa linha do Tratado de Tordesilhas, dentro de um Brasil, um mapa político aí mais ou menos atual, com as demarcações ali de fronteiras, basicamente o Brasil era o Nordeste e a região e parte da região Sudeste, grande parte inclusive. Então ali estava o Tratado de Tordesilhas. De um lado, nós temos aí o domínio português, ok? Do lado leste, e do lado oeste seria o domínio espanhol. Lembrando que esse domínio espanhol já era muito grande, por conta aqui da chamada América do Sul, e ainda tinha territórios da América Central. Obviamente, a Espanha não tinha condições, não tinha como manter todo esse território de maneira integral, Então, ou seja, pouco a pouco, e vamos compreender isso posteriormente, essa fronteira imaginária do Tratado de Tordesilhas ela foi rompida, e o Brasil basicamente ficou de um tamanho continental, correspondendo a quase metade do próprio território da América do Sul. E nós vamos compreender pouco a pouco como isso aconteceu. Então aqui nós temos as indicações através desse mapa das invasões holandesas. O primeiro período aqui, como vocês podem ver, em Salvador, e o segundo período, como vocês podem aqui ver também, já na região de Pernambuco, entre Olinda aqui e Recife, que inclusive até hoje tem muitos elementos e construções e instituições que lembram esse período da presença holandesa ali então em Pernambuco. Agora, por que, os quais motivos levaram aí os holandeses a invadir o Nordeste brasileiro? Bom, vale a gente entender também que naquele período do século XVII, o açúcar ainda era um produto de grande valor comercial no mercado internacional. Então isso é muito importante a gente compreender. E o Nordeste, nós temos aí
clima e solos ideais para a produção do açúcar. Bem verdade que nós sabemos, até hoje é assim, que os portugueses sempre sofreram com uma espécie de falta de mão de obra humana, né? Então sempre faltou material humano para os portugueses para administrar territórios tão grandes. Sabemos que o Brasil não era, somente o Brasil não era a colônia de Portugal. Portugal tinha colônias também espalhadas, né, na África e em outros lugares do mundo. Chegou até a ter na Ásia. E a gente percebe que faltava mão de obra humana. Por isso, os holandeses eram parceiros dos portugueses nessa questão da produção e venda do açúcar pelo mundo. Então, é uma coisa bem interessante, né? O açúcar tinha um valor tão grande na época que os ex-europeus e nobres presenteavam uns aos outros com tabletes de açúcar. Então, perceba o grande valor econômico que o açúcar tinha, então, na ocasião. Vale ressaltar também, vale lembrar também que esse domínio, né, holandês aqui se deu por conta de uma vingança. Mas vingança de quem? Vingança em relação a quê? É isso que nós vamos compreender. Em 1580, ou seja, final do século XVI, né, o rei português chamado Dom Sebastião, ele acabou na sua batalha de reconquista, nas chamadas batalhas de reconquista, né, batalha contra os infiéis, combatendo os mouros, né? Quem eram os mouros? Muçulmanos que viviam no norte da África, certo? Então, ali nas proximidades do mar Mediterrâneo. Então, esse combate, o Dom Sebastião simplesmente acabou desaparecendo. E quando ele desaparece, nós percebemos que o trono de Portugal fica vago, porque não se tinha herdeiro direto, né? Herdeiro bem evidente. Então, na verdade, melhor dizendo, Filipe II, né, da Espanha, acaba anexando Portugal ao seu domínio. É aqui que se estabelece a chamada União Ibérica. União Ibérica. Foi a união das coroas de Portugal e Espanha, sob o domínio do rei Filipe II. E aí o que é que acontece? A Holanda já foi uma colônia da Espanha. Então, entre 1580 e 1640, durante 60 anos, Portugal esteve sob domínio da Espanha. E todas as colônias portuguesas, incluindo o Brasil, passou a ser administradas pela Espanha. Então, ou seja, durante 60 anos, o Brasil foi colônia espanhola. E aqui nós temos uma questão bem interessante. Por que o rei Filipe II acaba tomando a coroa portuguesa? Porque naquela ocasião, desde os séculos XV, né, até antes mesmo, as famílias europeias, as realezas, né, europeias, elas eram aparentadas. Então, para se manter no poder e fortalecer-se, né, através de casamentos, eles faziam alianças com reinos, né? Então, com a França, certo? A Áustria, Espanha, Portugal. Então, os reis, né, e rainhas e príncipes e nobres, eles eram aparentados. E então, quando isso acontece, né, esse trono português fica vago em 1580, o rei Filipe, né, II, rapidamente anexou Portugal ao seu próprio território. E quando o Brasil, colônia, passa a ser administrado pela Espanha, os espanhóis simplesmente expulsam os holandeses do Nordeste brasileiro. Os holandeses, eles eram parceiros comerciais, como a gente mencionou, de Portugal. Interessante notar que Portugal e Espanha eram católicos, né, reinos católicos, enquanto que a Holanda já era protestante. Os portugueses meio que toleravam, porque precisavam do apoio dos holandeses na venda, né, do açúcar aí no mercado internacional. Mas os espanhóis, eles eram mais intolerantes, religiosamente falando. Então, por isso quiseram expulsar, por dois motivos, né? Porque os holandeses eram colônia deles e que alcançaram então a independência, e o outro motivo porque eles eram protestantes. Então acabaram sendo expulsos do Nordeste. Os holandeses, se vendo expulsos, disseram, né, entre si, com certeza, nós investimos tempo,
recursos, né, muitos investimentos nessa indústria açucareira do Nordeste brasileiro e nós não vamos sair perdendo, não. Então se organizaram lá e realizaram essas invasões no Nordeste. Então aí nós começamos a compreender, né, os motivos que levaram os holandeses a invadir, né, a invadirem aqui o Nordeste. Muito bem, aqui nós temos uma representação da frota, né? Da frota dos holandeses chegando então a Pernambuco, né, em 1630, né, na região aí de Olinda, e nós percebemos, eles vieram, né, de forma massiva para que pudesse tomar o Nordeste açucareiro. Então aqui são as esquadras da invasão holandesa. E aí o contexto, né, como a gente comentou agora há pouco, era justamente para retomar, né, o controle dessa produção do açúcar. Esse era o objetivo dos holandeses. Os objetivos espanhóis era justamente afastar, né, essa ameaça dos holandeses do Nordeste. Por isso eles retornam como uma espécie de vingança. Aqui nós temos um personagem muito curioso dessa época, que vez após outra é cobrado, né, em uma prova ou outra, que é o Domingos Calabar. Vocês estão percebendo ali, né, Domingos Fernandes Calabar, que teve o seu nome associado à ideia de traição. E por quê? Porque em 22 de abril de 1632, ele se aliou aos holandeses, né? Então, embora o significado, seu gesto e suas intenções jamais tenham sido totalmente esclarecidos, as consequências de sua atitude mudaram os rumos, então, do conflito. E ele é visto, né, até hoje por alguns como um grande traidor, porque acabou se aliando aí com os invasores. Bom, aqui nós temos, né, uma imagem, né, nessa foto, o forte, né, Nossa Senhora dos Remédios, né, em Fernando de Noronha. E interessante notar que essa fortificação ela foi erguida sobre as ruínas de uma antiga posição holandesa. Os holandeses acabaram tomando também a ilha de Fernando de Noronha. E quando eles acabam se estabelecendo, né, nós temos o principal líder, o principal governante dentro dessa invasão holandesa no Nordeste, em Pernambuco, entre Olinda e Recife ali, que é o João Maurício de Nassau. Então, Nassau, na verdade, ele é visto como um grande governante e ele havia conseguido uma boa administração. Ele possibilitou então a chamada Nova Holanda, né, o novo nome da região daquela época, né, se consolidar como uma das regiões mais importantes do mundo colonial do século XVII. Então, Maurício de Nassau ele investe bastante na questão da urbanização, né, em construções, edificações. Ele constrói, na verdade, um palácio, né, o Palácio Governamental de Nassau, que até hoje nós temos vestígios, né, lá na região de Olinda e Recife. Então são questões bem interessantes. As marcas dessa presença holandesa ainda permanecem no Nordeste. Então veja só que contexto é esse do Brasil colônia do século XVII. É uma questão de disputa, né, de territórios, disputa política, disputa econômica. Então são alguns aspectos que a gente precisa notar em relação a essa presença holandesa então no Brasil. E muitos até hoje, estudiosos e pesquisadores, consideram a administração de Maurício Nassau como sendo uma das coisas melhores que aconteceu com o Brasil da época, né? Todo investimento, o Brasil, principalmente o Nordeste daquela época, era muito rural, né? Por que muito rural? Por conta das grandes fazendas, dos grandes canaviais, né? E aí, por conta da presença holandesa, temos aí uma espécie de investimento bastante urbano. Então, as cidades elas são modificadas, elas são pavimentadas. Então, tudo isso trouxe um ar de modernidade na época, né? E um senso de otimismo muito grande. Então, nesse governo Nassau, ele concedeu, inclusive, liberdade religiosa. Então, os protestantes holandeses, eles eram mais tolerantes do que os próprios portugueses e espanhóis, né, que eram católicos, nesse contexto, né, histórico. Então, assim, se registra, né, a fundação em Recife da primeira sinagoga, porque tínhamos também aqui a presença de judeus, né? Então, a primeira sinagoga do continente americano, né? A liberdade religiosa concedida por Nassau era, em verdadeiro modo,
uma necessidade, pois enquanto os proprietários de terra eram católicos, as tropas holandesas eram protestantes. Então veja essa questão de diferença religiosa. E os comerciantes portugueses que intermediavam o negócio de açúcar na colônia eram judeus, né, que já tinham que se esconder da Inquisição. Então, em termos de perseguição através da Inquisição, a Espanha, por exemplo, era muito mais ferrenha do que Portugal. Então, os holandeses decidem conceder a questão da liberdade religiosa, né, para católicos, né, para judeus, que todos ali pudessem ter um objetivo em comum, que era justamente a produção e a venda de açúcar. Com o passar do tempo, né, lógico, sabemos que os luso-brasileiros acabam se unindo, né, brasileiros e portugueses acabam se unindo para que pudesse retomar o controle da colônia, né? Então expulsando os holandeses. Aí nós temos uma questão bem interessante, né, dentro desse contexto aí, e personagens diferentes que acabam se unindo, né, numa espécie de sentimento nacionalista, né, do Brasil. Alguns historiadores, inclusive pesquisadores, acabam aí afirmando que aqui teria sido a primeira vez que se tem um sentimento de unidade brasileira. Então nós temos aqui na primeira imagem, né, o senhor de engenho, o André Vidal de Negreiros, um dos líderes da expulsão dos holandeses de Pernambuco, né, lembrando que lá em Portugal, né, na época, em 1640, né, a família Bragança acaba reassumindo, né, o controle, né, acaba reassumindo ali o controle de Portugal, né, aí retomando a sua soberania em relação à presença espanhola. Então vale notar aí essa figura, né, que aparece como sendo um dos líderes desse processo. Outro também que foi muito importante nesse processo, né, é um negro liberto, o mestre de campo, né, Henrique Dias, que participou dos 24 anos de guerra contra a invasão holandesa, sendo ferido 8 vezes em combate. E a terceira imagem, nós temos aqui o índio Felipe Camarão, né, que auxiliou desde 1630, como voluntário, a resistência organizada, né, por Martim de Albuquerque para reconquistar Olinda e Recife. Então perceba, né, diferentes figuras que representam diferentes faces da sociedade brasileira se unindo para que pudessem então expulsar os holandeses. Alguns defendem de maneira positiva esse fato, que os holandeses fossem expulsos, outros lamentam por conta de toda a prosperidade e mudança significativa que os holandeses haviam então trazido. Então perceba aqui, né, essas três figuras como sendo importantes então nesse período de guerra chamada Guerra de Reconquista para a expulsão dos holandeses então do território. Aí nós temos, né, esses líderes que foram então chamados para isso. Bom, a Batalha dos Guararapes, em 1649, marcou uma situação favorável aos luso-brasileiros. E em 1654, depois de render Recife, os holandeses deixaram definitivamente o Brasil. Então, vale aqui ressaltar nessa questão da Batalha dos Guararapes como sendo fundamental dentro desse processo de reconquista do território. Formalmente, a rendição foi assinada, né, em 26 de janeiro de 1654, mas só teve efeitos completos, né, em 6 de agosto de 1661, né, com a assinatura da paz, pela qual Portugal pagou às Províncias Unidas 4 milhões de cruzados, equivalente a 63 toneladas de ouro. Então, esse daí foi o preço, né? De acordo com alguns estudiosos da história do Brasil, este movimento, né, significaria o início do nacionalismo brasileiro, aquilo que estávamos explicando agora há pouco. Estão vendo? Pois brancos, negros e índios uniram-se para lutar pelos interesses, então, do Brasil. Então, aqui cabe a gente ressaltar essas características, né, marcantes. Aqui nós temos uma imagem, né, de autor aí desconhecido retratando essa batalha dos Guararapes, que foi fundamental nesse processo de reconquista do Brasil em relação aos holandeses. Quais são as consequências, né, desses fatos aí?
Em consequência das invasões do Nordeste, né, do Brasil, os capitães holandeses passaram a dominar todas as etapas, gente, da produção de açúcar, desde a plantação da cana-de-açúcar até o refino e a distribuição. Então, com o controle também do mercado abastecedor, né, de escravos, na ocasião que eles estavam aqui, durante sua ocupação, né, das posses portuguesas na África, passaram a investir em produção açucareira na região das Antilhas, que também tinha clima e solo favoráveis para o açúcar. Quando os holandeses são expulsos do Nordeste brasileiro, eles acabam fazendo uma outra indústria, né, açucareira nas Antilhas e acaba vendendo esse açúcar a um preço menor do que o de Portugal, quando Portugal reassume o controle, né, aqui da colônia, e mais barato. Então, a qualidade melhor e mais barato. Os holandeses acabam quebrando, né, quebrando esse monopólio aí dos portugueses em relação ao açúcar. Então, começaram como amigos, né, como parceiros comerciais e agora eram rivais. E isso, pouco a pouco, acaba trazendo, né, o fim do ciclo do açúcar, né, no Nordeste brasileiro e até o século XVII o Nordeste, que era uma região muito importante para a economia do Brasil colônia, passa agora a perder pouco a pouco essa importância e o eixo econômico que estava presente no Nordeste passa a ser transferido para o Sudeste, por dois motivos, a descoberta do ouro e também, posteriormente, a produção do café. Então, são temas que vamos, ao longo do tempo, aí, discutindo e compreendendo de maneira melhor. E aqui nós temos, né, finalizando esse tema, uma representação dessa batalha, né, dos Guararapes, pintada aí, né, 1875, né, século XIX, né, ao seu início. E aí nós temos, né, o Vitor Meirelles, né, trazendo aí essa representação. Então, gente, aqui nós concluímos essa reflexão, esse estudo desse recorte importante da história do Brasil, as invasões holandesas, né, suas causas, suas consequências, seu legado, né, seus efeitos, ajudando inclusive na construção do Brasil como nós conhecemos, principalmente a região ali, né, o estado de Pernambuco e mais especificamente Holanda e Recife. Vale ressaltar que os holandeses que são expulsos daqui e os portugueses também acabam expulsando muitos judeus, eles acabam então saindo do Brasil e construindo lá na América do Norte, ajudando na fundação de lugares como Nova York, né, que hoje é uma das representações, ao longo da história, né, uma das representações mais importantes da prosperidade, né, da questão econômica, inclusive. Né? Então, essas pessoas foram expulsas daqui, ajudaram inclusive a fundar outros lugares. Então, ficamos por aqui em nossas reflexões. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.